Vai imaginar a história da humanidade, mas tipo, entrelaçada com a de seres de outro sistema estelar. Influenciando civilizações antigas e moldando o nosso presente. Parece ficção científica. Total. Mas é o que Chico Xavier revelou, com base nos ensinamentos de Emmanuel, sobre os exilados de Capela. Prepare-se para mergulhar em segredos fascinantes sobre esses espíritos vindos de Capela, um sistema estelar avançado na constelação do Cocheiro. Que legal. Hoje vamos descobrir como eles se conectam às civilizações perdidas, tipo Atlântida e Egito, e qual o papel de Jesus nessa história toda. Incrível. A gente tem trechos de A Caminho da Luz, O Consolador, e até uns pedaços das falas do Chico no Pinga Fogo, um monte de informação pra gente analisar. Bem-vindo ao Chico Responde Podcast, onde respondemos com base nas obras de Chico Xavier. A cada episódio, ensinamentos do Mestre Chico são relembrados. É realmente fascinante essa ideia de que a Terra não é um palco isolado, né? Tipo, só para a evolução humana. De acordo com essas fontes, a gente faz parte de um grama cósmico muito maior, com outros planetas, outros seres, tudo conectado. Nossa. E Capela, um sistema estelar na constelação de Auriga, é descrito como muito mais avançado que o nosso. Mas mesmo lá, nem todos acompanharam o progresso moral. Então esses exilados eram tipo espíritos rebeldes, que não estavam na vibe da galera evoluída de Capela. É isso aí. Eles não estavam alinhados com os padrões éticos da sociedade capelina. Tipo, foram expulsos por mau comportamento. Exatamente. E o lugar para onde eles foram mandados foi a Terra, Sério. milênios atrás. Emmanuel descreve em A Caminho da Luz que eles vieram para cá para aprender na dor e no trabalho as grandes conquistas do coração. Caramba, imagina o choque cultural de um lugar super avançado para Yeah. como a Terra era antigamente. Pois é. Será que essa mudança radical, essa queda de um lugar evoluído para um em desenvolvimento, tem a ver com a história do paraíso perdido? Tipo, a saudade de Capela ecoando através dos tempos. Olha, Emmanuel sugere exatamente isso em A Caminho da Luz. Não é mesmo? Que essas histórias antigas, esses mitos, podem ser ecos da saudade que os exilados sentiam da sua casa. Faz sentido. Mas a chegada deles não foi só sobre punição, sabe? Não. Eles tinham que contribuir para o desenvolvimento da Terra também. Dizem que eles ajudaram a moldar as primeiras civilizações, influenciando os arianos, o povo de Israel, os egípcios. Caramba. Até o sistema de castas na Índia está ligado a eles. Peraí, sistema de castas. Mas isso não parece muito espiritualmente avançado, né? É importante lembrar que essas fontes descrevem um processo de evolução, não perfeição instantânea. Certo. Eles estavam aqui para aprender e crescer. E, de acordo com Emmanuel, antes mesmo de serem mandados para cá, o próprio Jesus se encontrou com eles, ofereceu conforto e uma promessa de redenção no futuro. Que legal. Mesmo no exílio, eles não foram abandonados. Tem um senso de compaixão em tudo isso, né? Sim. Essa ideia de que todo mundo, mesmo quem erra, tem a chance de evoluir. Não é sobre condenação, mas sobre progresso. Exatamente. Mas se a Terra era tipo uma escola para os exilados de Capela, o que isso diz sobre o papel do nosso planeta? Será que estamos todos aqui para aprender e evoluir de certa forma? Boa pergunta. E se os exilados ajudaram a moldar as primeiras civilizações? E nós? A gente ainda sente a influência deles hoje. E como essa influência se manifesta no dia a dia? Como a Caminho da Luz, Emmanuel sugere que a Terra, assim como Capela, passa por ciclos de expurgo espiritual. Expurgo espiritual, o que é isso? Ele até diz que a gente pode estar no meio de um agora. Tipo uma limpeza cósmica. É um processo de separação, na verdade. Quem abraça o amor e a fraternidade avança, enquanto quem se apega à negatividade e ao egoísmo... Sei. Bem, eles enfrentam um caminho diferente. Mas não é punição, é sobre se alinhar com o fluxo natural da evolução espiritual. Então não é uma limpeza, mas tipo um chapéu seletor cósmico. Um chapéu sedutor. É decidido quem está pronto para o próximo nível de Hogwarts espiritual e quem precisa de mais tempo na aula de poções. Que analogia incrível! E mostra a importância das nossas escolhas. Se a gente está mesmo num período de transição, as nossas ações, pensamentos, intenções, tudo isso contribui para onde a gente vai, individualmente e como um todo. Então o que você está dizendo é que o legado dos exilados de Capela não é só história antiga, né? Certo. É um lembrete que todos nós estamos em uma jornada de crescimento. É, isso aí. E que as escolhas que a gente faz hoje moldam o futuro do planeta. E talvez até do universo. Exatamente. E, talvez ainda mais importante, sugere que não estamos sozinhos nessa jornada. A ideia de que a Terra interage com outros mundos, que existe uma rede de apoio espiritual por aí, é humilhante e, ao mesmo tempo, muito esperançoso. Nossa, que fascinante.
A gente tem esse drama cósmico, essa ideia de evolução espiritual, e agora uma dica de uma transição planetária. É muita coisa. Esse mergulho profundo já está explodindo minha cabeça. O que mais o Chico tinha para dizer sobre tudo isso? Principalmente sobre o nosso futuro. Nas entrevistas do Pinga Fogo, ele falou de umas ideias bem instigantes sobre o futuro da humanidade. Que legal. Principalmente em relação ao nosso potencial para viagens espaciais e contato com outras civilizações. Opa, agora a coisa fica interessante. O Chico acreditava em alienígenas. Ele acreditava na possibilidade de vida em outros planetas. Ele chegou a dizer que se a humanidade conseguisse evitar uma grande guerra por um certo tempo, a gente poderia esperar conquistas extraordinárias na ciência. Ele até sugeriu que um dia a gente poderia construir cidades na Lua, como um trampolim para explorar a galáxia. Ele falou, sério? De quanto tempo a gente tá falando? Ele mencionou 50 anos. Caramba, que específico. E um pouco assustador, considerando como o mundo tá hoje em dia. Mas, mesmo se a gente conseguir evitar uma guerra global, o que ele disse sobre encontrar extraterrestres? Bem, ele era cauteloso. Ele e Emmanuel sempre diziam que a humanidade precisa atingir um certo nível de maturidade espiritual. Entendi. Antes que esse contato seja benéfico. Faz sentido. A gente mal consegue se entender aqui na Terra, né? Imagina com seres de outro planeta. Pois é. Mas se o contato com outras civilizações depende do nosso progresso espiritual. Isso não significa que a gente pode virar os próximos exilados. Tipo, os delinquentes cósmicos que são mandados para outro planeta para aprender a lição. Olha, é um pensamento interessante. E nos leva a outro ponto fascinante que ele falou no Pinga Fogo. A ideia de que a população da Terra está aumentando. Porque espíritos estão sendo enviados para cá de outros planetas para aprender e evoluir. Perde, você está dizendo que pode ter alienígenas entre a gente, reencarnados como humanos normais. É uma possibilidade? Isso é incrível! Mas por que eles seriam mandados para cá? A Terra é tipo um campo de treinamento cósmico. É mais como uma universidade, sabe? Desafiadora, mas recompensadora. Lembra que a Terra é classificada como um planeta de provas e expiações. Sim. É um lugar onde as almas podem aprender e crescer enfrentando situações difíceis. Certo. Então a gente está de volta à escola. Mas e a ideia de planeta de regeneração? Isso significa que a Terra vai se formar para um nível superior de existência. De acordo com Emmanuel, sim. Cara. Ele disse que a Terra está em transição de um mundo de provas para um mundo de regeneração. Isso implica o quê? Uma mudança para um estado de ser mais harmonioso e espiritualmente avançado. Ok, agora fiquei curiosa. Se a Terra está evoluindo, o que isso significa para a humanidade? Boa pergunta. A gente vai virar seres iluminados flutuando em túnicas brancas. Não necessariamente. Mas os ensinamentos sugerem que, à medida que o planeta evolui, a gente também evolui. O processo pode ser gradual, mas o potencial para transformação individual e coletiva está lá. Quanta informação. A gente já falou de alienígenas exilados, expurgos espirituais, estudantes interplanetários de intercâmbio. Parece uma novela cósmica com umas implicações filosóficas profundas, né? É muita coisa para pensar. O que mais a gente pode aprender com o Chico e o Emmanuel sobre essa jornada de evolução? Tem muito mais para desvendar, principalmente sobre as lições que a gente pode tirar dos exilados de Capela e como elas podem nos ajudar a trilhar nosso próprio caminho espiritual. Interessante. E é sobre isso que vamos falar na próxima parte do nosso mergulho profundo. O legal é que a história dos exilados não é só sobre os erros deles, sabe? Não. É sobre redenção, sobre crescimento, mesmo com os erros do passado. Então não é uma história de deu tudo errado no cosmos. De jeito nenhum. Na verdade, é bem otimista. Que bom. Sugere que não importa de onde a gente veio, o que fez, a gente sempre pode aprender, evoluir, ser melhor. É bom ouvir isso, porque, sinceramente, às vezes parece que a gente está estragando tudo aqui embaixo. Mas lembra que a Terra é uma escola. E às vezes as lições mais importantes vêm dos erros, né? Verdade. Os exilados, segundo Emmanuel, tiveram a chance de superar os erros do passado. Legal. Contribuir para um novo mundo e, no fim, encontrar o caminho de volta para a harmonia espiritual. Então o exílio deles não foi um beco sem saída. Não. Foi tipo um desvio, uma chance de acertar o rumo. Essa é uma mensagem poderosa. Mas se eles foram mandados para cá para aprender sobre amor e fraternidade, eles conseguiram. A Terra ficou melhor por causa deles. Essa é uma pergunta complexa. Eles deixaram sua marca na civilização, sem dúvida. Pro bem e pro mal. Lembra que eles ajudaram a criar as primeiras sociedades avançadas? Sim. Mas também estão ligados a uns aspectos menos harmoniosos, tipo o sistema de castas. É verdade. Parece que a influência deles foi uma mistura, sabe? Refletindo a própria evolução dele.
Faz sentido. Eles eram estudantes, né? Não mestres perfeitos. Mas a história deles levanta umas questões interessantes sobre a gente. Se eles aprenderam as lições e evoluíram, a gente também pode. Com certeza. Os ensinamentos sugerem que a humanidade, como um todo, está caminhando para um estado de consciência superior. Que legal. Emmanuel chamou isso de transição para um mundo de regeneração. Sim, isso falou disso, né? E o Chico, nas entrevistas do Pinga Fogo, falou do potencial da ciência, da nossa exploração do cosmos. Mas ele sempre dizia, o progresso moral e espiritual tem que andar junto com o avanço tecnológico. Então nada de carros voadores até a gente aprender a compartilhar os brinquedos. Exatamente. É sobre equilíbrio. Entendi. E isso nos leva a uma das conclusões mais importantes da história dos exilados. A importância da escolha. Eles foram mandados para a Terra por causa das escolhas que fizeram. Escolhas que os afastaram do amor e os levaram para o egoísmo e a discórdia. Nossa. Mas aqui, eles tiveram a chance de escolher diferente. Aprender com os erros, criar um futuro melhor para eles e para o planeta. Não é destino, nem nada escrito. Não. A gente tem livre-arbítrio. É isso aí. A gente escolhe nosso caminho. Cada escolha, por menor que seja, contribui para a evolução da humanidade. Um efeito cascata. Nossos pensamentos, ações, intenções, tudo tem impacto. Não só na nossa vida, mas no mundo. Tô começando a entender o quadro geral. Não é só sobre os alienígenas exilados, né? É sobre entender que a gente faz parte dessa grande experiência, desse processo de aprendizado e crescimento. Sim. E que a gente tem a responsabilidade de fazer escolhas que contribuam para uma evolução positiva. Isso mesmo. E isso mostra a interconexão de tudo. A gente não está sozinho. Faz parte de uma rede que vai além do nosso planeta, que abrange o universo inteiro. Nossa, isso é incrível. Mas também me faz pensar, se a Terra é só uma escola, sim, que outras lições existem por aí, que outros mundos a gente pode explorar? Fisicamente e espiritualmente. Essa é uma pergunta que toca na nossa curiosidade. É verdade. No nosso desejo de entender nosso lugar no universo. Mas antes de viajarmos muito longe na cosmos, talvez tenhamos algumas lições mais pé no chão para aprender com os exilados aqui na Terra. Verdade. A gente está falando do panorama geral, né? Sim. Das implicações cósmicas. Mas e as coisas práticas do dia a dia? O que a gente pode aprender com eles que ajude a gente a lidar com os desafios, fazer escolhas melhores na vida real? Aí que as entrevistas do Pinga Fogo dão uns insights bem específicos. O Chico, guiado pelo Emmanuel, deu várias dicas pra gente crescer espiritualmente. Que legal. Muitas delas sobre as mesmas questões que os exilados enfrentaram. Superar o egoísmo, cultivar compaixão, encontrar significado no mundo caótico. Agora sim, você está falando a minha língua. Teorias cósmicas são legais, mas eu também quero saber como viver melhor no dia a dia. Que tipo de conselho ele deu? Ele falava muito da importância do trabalho interior. O verdadeiro progresso espiritual começa dentro da gente. Entendi. Não é esperar que algo aconteça ou que alguém nos salve. Certo. É fazer um esforço para cultivar qualidades boas. Gentileza, paciência, perdão. Ele falava da necessidade de evangelizar a própria consciência, sabe? Ficar mais atento aos nossos pensamentos e ações e tentar alinhar tudo com nossos ideais. Então é ser responsável pelo nosso crescimento. Isso. Não esperar que alguém faça isso por nós. Exatamente. E ele também falava da importância da ação. Não basta só ter boas intenções. É preciso agir. Isso. Colocar em prática, ajudar os outros, ser gentil. Ele acreditava que ao expressar amor e compaixão na prática, a gente não só ajuda os outros, como acelera nosso próprio desenvolvimento espiritual. Então não é só meditar no topo da montanha. Não. É trazer esses princípios para a vida real. Exatamente. Para como a gente lida com a família, os amigos, até com desconhecidos. É verdade. E ele também deu conselhos específicos sobre como lidar com raiva, ressentimento, medo. Nossa. Ele sugeria coisas como oração, meditação, até contar antes de reagir numa situação tensa. Que legal, parece mindfulness. O Chico estava à frente do seu tempo. De várias maneiras, sim. Ele não usava esses termos, mas os ensinamentos dele têm a ver com autoconsciência, compaixão, escolha consciente, que são a base de muitas práticas espirituais de hoje em dia. Incrível. A gente foi de alienígenas exilados para a evolução cósmica e agora há conselhos práticos para viver melhor. É muita coisa. Parece que eu preciso de um bloco de notas para anotar tudo. É muita informação mesmo. Mas por isso que é tão interessante, né? Sim. Dá uma estrutura para entender nosso lugar no universo e como lidar com os desafios de ser humano. Exatamente.
Mas vamos ser sinceros, com a melhor das intenções a gente erra, né? Sim. A gente sente raiva, faz escolhas egoístas, não vive à altura dos nossos ideais. O que acontece? A gente volta para o jardim de infância cósmico. Aí que entra a reencarnação. O Chico e o Emmanuel falavam muito sobre a vida ser cíclica, né? Sim. A gente tem várias chances de crescer e aprender. Eles viam a morte não como um fim, mas como uma transição. Entendi. Uma chance de rever o progresso, aprender com os erros e voltar para a Terra com um novo propósito. Tipo, apertar o botão de reset, mas levando a experiência. Isso. A gente mantém a sabedoria e tenta de novo, fazendo escolhas melhores. Exatamente. E isso dá uma esperança enorme. Significa que, mesmo que a gente erre, a gente nunca tá fora do jogo. Sempre tem outra chance. Tira um peso das costas saber que não precisa acertar tudo de primeira. É sobre o progresso, não perfeição. Verdade. E esse progresso, de acordo com os ensinamentos, é guiado por uma inteligência amorosa, uma força divina, que organiza a grande sinfonia da evolução, garantindo que cada alma encontre o caminho de volta para a fonte, para a união com o divino. Que lindo! Cobrimos tanta coisa nesse mergulho profundo. Dos alienígenas exilados para a evolução cósmica, conselhos para a vida. Tô me sentindo meio sobrecarregado, mas no bom sentido. Entendo. É como se minha mente tivesse expandido e eu tô vendo o mundo de um jeito totalmente novo. É a beleza desses ensinamentos. Eles desafiam a gente a pensar fora da caixa, ter uma visão mais ampla da realidade e a reconhecer nosso potencial para crescer e se transformar. Mas tem que perguntar. Se a Terra tá nesse caminho de regeneração, se a gente tá evoluindo para um estado de consciência superior, como vai ser? Que futuro a gente está construindo? O Chico e o Emmanuel falaram disso, mas as respostas eram em metáforas e simbolismo, sabe? Sim. O futuro não é fixo. É uma tapeçaria que a gente tece com as escolhas do presente. Não nada de bola de cristal. Não, exatamente. Mas eles deram os vislumbres de um mundo transformado pelo amor, compaixão e sabedoria. Um mundo onde conflito e sofrimento dão lugar à harmonia e compreensão. Onde tecnologia não é para destruir, mas para melhorar a humanidade e o planeta. Parece utópico, mas é possível. Eles acreditavam que sim, mas diziam que não ia acontecer por mágica. Cada um de nós tem que se esforçar, abraçar o amor, a fraternidade, o crescimento espiritual. Então a gente tem que ser a mudança, não esperar que ela caia do céu. Exatamente. Isso nos leva de volta à mensagem dos exilados. O poder da escolha. A jornada deles. Tanto os erros quanto a redenção. Isso. É um lembrete de que a gente molda nosso destino. Individualmente, como um todo. Entendi. Esse mergulho profundo não é sobre ter as respostas. Não, é sobre fazer as perguntas certas. Exatamente. Quem somos? Por que estamos aqui? Que futuro a gente quer? Perguntas importantes. E talvez a pergunta mais importante de todas seja: que escolhas a gente vai fazer hoje para contribuir para uma evolução positiva? Da gente, do planeta, do cosmo. Essa é a questão. Nossa, quanta coisa para pensar. Preciso de um tempo para digerir tudo isso. Foi uma jornada incrível. É muita coisa para assimilar de uma vez, né? Mas é a natureza do mergulho profundo. A gente vai fundo e explora as nuances, as implicações. É empolgante, mas também meio assustador. Ainda bem que você tá aqui para me guiar por esses conceitos complexos. É um prazer te acompanhar nessa jornada. E olha, você não tá sozinho nessas reflexões, sabe? Essas são questões que filósofos, teólogos, buscadores espirituais, todos se perguntam há séculos. E agora, com o Chico e o Emmanuel, a gente tem uma nova perspectiva para entender tudo isso. Mas o que me fascina é que essa perspectiva não foge das grandes perguntas, né? Qual o sentido da vida? O que é a realidade? A gente está conectado com algo maior? Exatamente. E o que é mais legal é que essa perspectiva não só apresenta as perguntas, como nos impulsiona a buscar as respostas. E como a gente já conversou, esse caminho é pavimentado com escolhas. As escolhas que a gente faz individualmente, como sociedade, é que definem a direção dessa evolução. Tá, vamos voltar para a Terra por um instante. Se a gente aceita que está todo mundo nesse processo de crescimento, que a Terra está em transição para um estado superior, como isso se traduz na prática? Como a gente faz escolhas que se alinham com essa visão? Tipo, os exilados conseguiram aplicar esses conceitos na vida deles. O Chico e o Emmanuel deram muitos conselhos práticos, sabe? Eles falavam da importância de cultivar virtudes como amor, compaixão, humildade. Sim. Acreditavam que ao incorporar essas qualidades nos nossos pensamentos, palavras e ações, a gente contribui para um mundo mais harmônico e justo. E se a gente analisar os ensinamentos, dá para ver que os exilados, apesar dos erros, buscaram aplicar esses princípios na vida deles, contribuindo para o progresso da humanidade. Então, é praticar o que a gente prega, não só falar, né?
Mas é possível viver de acordo com esses ideais. A gente é humano. Exatamente. E não se trata de ser perfeito, espiritualmente falando. Não. É sobre se esforçar para ser um pouco melhor a cada dia. Mais gentil, paciente, compreensivo. É difícil, né? É um desafio, mas os ensinamentos mostram que o esforço em si já é um passo importante na jornada evolutiva. Essas são qualidades que todo mundo busca, né? Sim. Independentemente de religião ou crença. Exatamente. E não são só ideais abstratos, eles trazem benefícios práticos. Tem estudos mostrando que praticar gentileza e compaixão aumenta a felicidade, reduz o estresse e até melhora a saúde física. Mas assim, quando a gente erra, quando a raiva, o egoísmo, o medo dominam, a gente está fadado a repetir os erros dos exilados. Esses deslizes fazem parte da nossa natureza humana. O importante é reconhecer os erros, aprender com eles e seguir em frente. A jornada evolutiva é um processo. Cada experiência, positiva ou negativa, é uma chance de aprendizado. Então não é se culpar pelos erros. É aprender e tentar fazer melhor. Exatamente. E essa perspectiva é libertadora, sabe? Sei. Permite encarar os desafios com curiosidade e abertura, sabendo que até os erros podem ser lições valiosas. E essa jornada, segundo os ensinamentos, é guiada por uma inteligência amorosa. Uma força que a gente não entende completamente, mas que está sempre nos apoiando e nos guiando de volta para a nossa verdadeira natureza, que é o amor. Nossa, que lindo. Saber que a gente não está sozinho nessa jornada, que ela tem um propósito maior, me dá uma esperança enorme. E essa esperança não é baseada em fé cega, mas na sabedoria de quem veio antes, como Chico e Emanuel. É verdade. Eles dedicaram suas vidas a compartilhar esses ensinamentos. A mensagem deles é profunda e prática, né? Dá uma base para entender nosso lugar no universo e um guia para viver uma vida com mais significado. Uma vida que, apesar dos desafios e erros, é cheia de amor, compaixão e esperança. E, o mais importante, eles nos lembram que a gente tem o poder de escolher o caminho do amor, de contribuir para um mundo melhor e participar da evolução da consciência. Que mensagem inspiradora para a gente terminar. Esse mergulho profundo foi transformador. Obrigado por compartilhar suas ideias. Acho que vou levar essas reflexões por muito tempo. Que bom. E eu te encorajo a fazer isso. Esses ensinamentos são um convite para uma vida inteira de exploração e descoberta. E lembre-se, a jornada não é solitária. A gente está junto nessa, conectado por um fio invisível de amor que percorre a vida, unindo todos nós numa grande dança cósmica de transformação. Estou começando a ouvir a música. Que essa música nos guie para um futuro mais brilhante, onde o amor prevalece e o potencial da consciência humana se realiza plenamente. Que visão linda. Obrigado por compartilhar com a gente. E para todos que estão ouvindo, continuem explorando, questionando e evoluindo. A jornada só começou. Você gostou do vídeo? Sua opinião é muito importante. Você pode comentar agora? Curta o vídeo, é de graça e nos apoia a chegar a mais pessoas. E que tal encaminhar esse vídeo para sua tia, seu pai, seus amigos no WhatsApp agora?